Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse grande problema na vida de muitas pessoas, que é a infertilidade. É um problema tão grande que a OMS define a infertilidade como uma doença que acomete 1 em cada 6 pessoas pelo mundo inteiro, o que representa alguma coisa em torno de 17,5% da população adulta. E isso dá para a gente uma boa dimensão do tamanho, uma boa ideia do tamanho desse problema que realmente acomete a muitas pessoas, na medida que são casais, são pessoas que passam, que já vêm usualmente por um caminho mais longo de tentativas sem sucesso, e essas frustrações seguidas realmente produzem um estado que é variável, que pode realmente desestabilizar um âmbito familiar. E por isso a gente precisa olhar para essa questão da infertilidade com um carinho todo especial. O ser humano, por natureza, as chances de gravidez, quando um casal tenta, considerando apenas um mês, não passa de 20% a 25%. A gente fala sobre esses números de vez em quando. Ao final de um ano, 85% desses casais, isso é bem compreendido, vão conseguir o seu filho. E esses outros 15%, alguns números mudam um pouquinho, mas é muito próximo disso. Algumas fontes mudam um pouquinho esses números, mas esses números são muito semelhantes. Em torno de 15% restantes, a gente sabe que são essas pessoas que vão entrar nessas estatísticas da infertilidade e que terão problemas de ordens variadas, maiores ou menores, para conseguirem a sua tão sonhada gravidez. Então esse é um grande problema. Um outro ponto que a gente precisa considerar é que homens e mulheres contribuem de modo muito semelhante como agentes causadores dessa infertilidade conjugal. Então, em torno de 30% dos casos para mulheres, em torno de 30% para homens, isoladamente, e cada um deles, homens e mulheres, podem contribuir em conjunto com até 50%. Ou seja, quando se inicia uma investigação do casal, essa investigação recai em cima dos dois, do homem e da mulher. Esse é um ponto muito importante. Alguns termos são aí usados de uma maneira indevida. A definição clássica é a da infertilidade, que é definida como aquela incapacidade de gerar uma gravidez após 1 ano de tentativa. Esse é um ponto. Existem aquelas pessoas que estão naquele grupo dos subférteis, que seria mais ou menos assim, de uma maneira mais resumida, seria que um estado temporário em que o potencial de fertilidade dessa pessoa está prejudicado, mas que pode ser resolvido num período de tempo. Então, essa é uma diferença sutil entre aqueles inférteis e os subférteis, e a esterilidade, também usada por outras pessoas, aí não. É um estado perene da infertilidade, é um estado daquela pessoa que, de modo definitivo, é uma pessoa considerada uma pessoa infértil, então pode-se chamar essa pessoa de estéril. Então, só questões de denominações, de conceitos sobre a mesma situação, que é esse prejuízo do potencial, da capacidade reprodutiva de uma pessoa ou de um casal. Alguns pontos também, na medida que a gente recebe e faz uma abordagem inicial desses casais, eu diria que 3 pontos, de modo particular, chamam a atenção de modo negativo, né, com relação a prognósticos futuros desses casais. O primeiro deles é o tempo de tentativa sem sucesso. Toda vez que a gente se depara com um casal que vem tentando há muito tempo, alguns anos, e nada acontece, a gente sabe que esse é um fator de risco maior, especial, para que sejam casos mais difíceis de serem resolvidos. Um outro ponto também de fator prognóstico
pior aí é a idade materna. Acima de 35 anos, a coisa começa a piorar, a gente vive falando sobre isso, e acima de 40 anos, de modo especial, a gente sabe que as taxas de desempenhos reprodutivos caem também de modo bem preocupante, e isso precisa estar sempre em mente da gente. O terceiro ponto na verdade, é o conhecimento de alguma doença prévia de um dos dois membros desse casal. A gente sabe que algumas doenças têm uma característica especial de prejudicar muito o acontecimento de uma gravidez. Então, são pontos que a gente sempre fica atento na primeira conversa, na primeira abordagem de um casal. E quando, então, a gente começa a investigação desse casal? Em linhas gerais, um ponto que dita muito, que determina muito essa orientação é a idade materna, porque existe um gargalo ali. A gente sabe que o avançar da idade das mulheres, em especial, tem esse quê de interferir na qualidade oocitária, na qualidade dos embriões e, portanto, nas taxas de gravidez. E conforme a idade vai avançando, esses números vão sendo prejudicados. Isso a gente também vive dizendo por aí. Em linhas gerais, se entende que, desde que um casal não tenha nenhum outro fator de preocupação conhecido antes, a gente entende que, quando a mulher tem menos de 35 anos, é recomendado que esse casal tente, ao longo de um ano, pelo menos, e ao final de um ano, não conseguindo a sua gravidez, aí sim, procurar por uma ajuda especializada. Quando a idade da mulher fica entre 35 e 40 anos, esse tempo é mais encurtado. Então, a recomendação é que se espere até 6 meses. E quando a mulher tem mais de 40 anos, aí não. Aí a gente se recomenda de modo bem claro que deve-se procurar uma orientação em paralelo com as tentativas iniciais de gravidez. Então, não se deve esperar tempo após, quando a mulher tem mais de 40 anos de idade. Então, essas são as linhas gerais de quando se começar uma investigação da infertilidade de um casal. Então, esses pontos que a gente falou aqui são pontos de modo bem sumarizado, bem resumido, mas que servem como linhas gerais para a gente entender bem o que é esse problema da infertilidade, o que ele representa no mundo inteiro, porque esses números valem para todos os casais no mundo inteiro, e também para a gente entender alguns pontos que podem preocupar mais. Então, toda vez que você se vir numa situação como essas, como alguma dessas que a gente comentou aqui, acho que vale muito a pena prestar muita atenção e, quando for o caso, procurar uma atenção especial, uma orientação especial por um profissional na nossa área da reprodução. Tá ok?